enfim, todos esses direitos eles estão mais do que mantidos. E aí a gente fica nessa questão, né? E eu nem sei mais porque eu entrei especificamente nesse ponto, mas era só para... Não, pois é, eu queria comentar, inclusive, que tu falaste, né? Eu acho que é por isso, gente, que inclusive na advocacia popular você vai encontrar mais advogados e advogadas brancos e brancas do que advogados e advogadas negros. É uma coisa que a gente está tentando mudar ao longo do tempo e uma coisa que está mudando esse perfil da advocacia popular, mas assim, muito pouco ainda, muito inicialmente, são as turmas Pronera e são os processos seletivos especiais indígenas e quilombolas, que as universidades algumas têm adotado, né? Então a Federal do Pará adotou em Belém, a Federal do Oeste do Pará adotou, então a gente já tem alguns advogados indígenas e quilombolas que passam a enegrecer ou racializar, que seria o melhor termo em relação aos indígenas, a advocacia popular, mas é uma advocacia muito branca, de organizações muito brancas. E aí a gente passa a ter os problemas da branquitude também com o nosso colega, com o nosso empregador, assim, é natural, assim. E outra coisa que eu queria falar também é em relação à remuneração, né? Assim, como eu falei, se você quer enriquecer, isso pode ser um direito seu. A gente está no Estado liberal, democrático supostamente, mas é liberal, né? Então, você pode querer enriquecer. Você que estudou 5 anos, você quer enriquecer, ok. Mas a advocacia popular, ela não é esse meio de enriquecimento. Ela pode ser se você, por exemplo, for um advogado que pegou um processo ali, você fez um processo de terras, por exemplo, ficou anos naquele processo, depois saiu os honorários, você venceu e saiu os honorários, aí às vezes você ganha uma bolada, né? Mas isso foi fruto de muitos anos de trabalho, não sei o que, não sei o que, e às vezes você divide ou passa para o movimento, para aquela associação do seu cliente e tal, você nem fica com aquela grana toda, mas, em geral, você não enriquece por meio do método de trabalho de advocacia popular, né? Excelente ponto. Eu tô vendo, eu acho que a gente fica 1 hora no máximo na live, né? E automaticamente Sim. ela tem um aviso que termina. E a gente já tá quase, a gente já ultrapassou meia hora, mas enfim. Eu queria, Ciro, que tu trouxesse também essa questão, se tu tem algum caso emblemático nesse teu tempo de advocacia popular, né? Sim, tenho. Tenho um caso emblemático e acho que esse caso ele é emblemático, inclusive vou começar explicando por quê. Depois que eu peguei esse caso, com a repercussão que ele teve nas redes sociais, junto aos grupos, né, aos movimentos sociais e na imprensa do Estado, quando logo depois desse caso as pessoas passam a me procurar muito mais para pautar processos, né, me trazer demandas em relação ao direito discriminatório, ou seja, a processo de racismo e discriminação que elas sofrerem, e também os lugares, os eventos, as universidades passam a me chamar muito mais também para falar sobre isso, né? Que era uma questão que eu já lia bastante, eu leio muito a teoria racial, leio muito autores e autoras negras, então eu entendo bem da discussão, mas no campo da atividade da minha prática jurídica na advocacia popular, eu não pautava isso diretamente, eu pautava indiretamente, porque se eu estou ali assessorando comunidades quilombolas, eu estou falando também sobre antidiscriminação. Mas aí foi o caso do Procurador-Geral do Estado do Pará. Procurador do Ministério Público do Estado do Pará, confundi. O caso que ficou emblemático ano passado, acho que foi em outubro ou novembro, ele está no topo da carreira do Ministério Público do Estado. Ele foi eleito ouvidor-geral, então ele estava no exercício do mandato de ouvidor-geral, e esse cara também estava respondendo à época, acho que pela presidência, né? Esse senhor estava respondendo à época pela presidência do Ministério Público. Então ele houve uma palestra com uma plateia de estudantes de direito de uma faculdade privada em Belém, e aí ele foi fazer as boas-vindas para esses estudantes de direito, percebam, dentro de uma casa da justiça, falando com operadores de direito à informação, um operador do direito que goza de todos os status e privilégios de ser considerado um homem bem-sucedido, porque ele está no topo de uma carreira, faz uma fala racista contra indígenas e contra quilombolas. E ele não esperava que provavelmente tinha um preto ou uma preta naquela faculdade de direito que estava ouvindo aquilo e aquilo doeu nele ou doeu nela. E essa pessoa faz um áudio no WhatsApp e dispara esse áudio para diversos grupos. E aí eu recebo esse áudio alguns minutos depois do fato ter acontecido. Junto com isso, várias pessoas já sabiam também, começaram a me mandar mensagem de texto, WhatsApp, etc. E dizer, aconteceu, isso não pode passar dessa maneira. E aí esse é o nome do procurador, enfim, vocês podem procurar na internet, né? Mas foi um caso muito emblemático, teve repercussão nacional, saiu no Jornal Nacional esse caso,
Saiu no The New York Times esse caso. Então, o que eu fiz? Em 2 dias, junto com os movimentos sociais que eu já assessorava e outros que eram parceiros desses movimentos sociais, e claro, com apoio na época da organização que eu trabalhava, a gente construiu uma narrativa e pensamos uma litigância estratégica para esse caso. Então, nós fizemos reuniões, passamos a trabalhar em primeiro nota de repúdio, né, eu que minutei para o movimento quilombola do Estado. Depois essa nota de repúdio foi super replicada na internet, então conseguimos aqui um público em si, e depois fui para a representação do Ministério Público, tanto pedindo uma responsabilização administrativa quanto uma responsabilização criminal. Estava em Santarém, na madrugada do mesmo dia viajei para Belém, no outro dia de manhã reuni com esse pessoal e a gente foi... Como? Belém Santarém é rápido, gente. É apenas 1.000 quilômetros de distância, de avião dá 1 hora. De barco dá 3 dias. E se você for de carro, dá 1 dia também. Você ir para a parte de baixo do estado, depois subir de novo, enfim. Aí fui de avião, cheguei em 1 hora, né? Mas assim, toda hora ligando, falando com alguém, naquela agonia e assim, sempre movido pelo sentimento de justiça a mim também, né? Porque tinha aquele áudio, quando eu estava cansado, eu dava o play ali, eu ouvia aquele áudio e falava, não, então vou voltar aqui, vou pensar, vou trabalhar e pá, 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 pá. Aí no outro dia fui para Belém, aí a gente já organizou várias pessoas, vários movimentos sociais, eles estavam na frente do Ministério Público e a gente entrou no Ministério Público, fez um protesto, protocolou as representações que eu havia feito, pegamos lá as assinaturas antes, e aí, sorte que tem uma sala da OAB lá perto, eu fui na sala, imprimia, o pessoal saiu assinando, e a gente saiu entrando todo mundo junto. Aí uma mulher quilombola, uma das lideranças quilombolas do estado, protocolou lá, e foto, rede social, e pá. E aí o PGJ, né, o Procurador-Geral de Justiça, disse que iria nos receber. E aí ele demorou mais 2 ou 3 horas para nos receber, nós ficamos presos numa sala, gente, é uma cena de filme. Várias mulheres pretas, quilombolas, várias mulheres indígenas, homens quilombolas também, 2 pessoas da imprensa e eu, um único advogado com aquela galera ali de movimentos que lutam aí anos e anos pautando o não racismo. E eu, um advogado novo, ainda jovem, dredado, de repente ia ter que falar lá com o Procurador-Geral de Justiça, fazer uma sustentação oral. E prontamente. Primeiro eu fui reunindo com a galera dentro da sala, a gente discutiu, conversou, olha, isso é bom de colocar, isso é bom não sei o quê, a fala tem que ser isso, aquilo ali. E depois, quando eles chegaram, né, o Procurador-Geral de Justiça, o Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado, enfim, chegou mais uns outros procuradores, que eles estavam numa reunião do colegiado de procuradores, né? Então eles terminaram rápido a reunião para nos receber, porque de repente um monte de quilombola indígena estava lá, e aí no dia seguinte que todo mundo sabia que o cara tinha sido racista. Então, aí foi uma conversa, uma reunião bem longa, muito cansativa, de 2 horas, aí deu tempo de chegar a imprensa, deu tempo de chegar deputados estaduais, inclusive, enfim, a gente fez um grande evento, um grande fato político, né, e conseguimos, naquele momento, ter essa repercussão nacional, inclusive. E aí, logo em seguida, ele foi retirado primeiro do cargo de ouvidor, ou ele pediu para sair por conta da pressão também, mas aí foi uma das notícias que rápido saiu, e aí depois ele tirou uma licença também, mas o caso está sendo apreciado. Então, foi protocolado e está sendo encaminhado. É um caso que os movimentos não deixam que fiquem para lado. Então, esse foi um caso, e aí a partir desse também tem outros casos, mas acho que esse é um caso emblemático. Muito potente, Ciro. É sempre muito bom, assim, o advogado popular ele está sempre muito associado a movimento social, né? Assim, pelo menos o que eu percebo, o advogado popular que quer manter as raízes nesse sentido, ele está sempre muito ligado ao movimento social, porque é o movimento social que vai fortalecer, né? Como você falou, sobre aqueles 3 eixos, muito provavelmente a gente só vai ficar, assim, na nossa visão mais prática do assunto, a gente vai ficar mais na litigância estratégica, mas é o movimento social que vai dar voz, muitas vezes, à situação, enfim, a gente poderia trazer várias situações, aqui em Recife já aconteceu algumas situações também, mas em razão